O Real Madrid está vivendo uma das maiores crises internas dos últimos anos, e o vestiário do Santiago Bernabéu virou um verdadeiro campo de guerra. Se você achava que a calmaria ia reinar após o fim de uma temporada difícil, a verdade é que os bastidores estão pegando fogo. De um lado, temos Kylian Mbappé, uma das maiores estrelas do futebol mundial, profundamente insatisfeito. Do outro, Álvaro Arbeloa, o atual comandante técnico da equipe, que decidiu não se calar mais e bateu de frente com as reclamações do astro francês. Para completar esse cenário explosivo, a sombra de ninguém menos que José Mourinho paira sobre Madrid, dividindo opiniões e preparando o terreno para uma reviravolta histórica. O que parecia ser apenas especulação agora ganhou contornos oficiais com as declarações bombásticas de Arbeloa, que mexeram com as estruturas do clube. Se você quer entender como essa guerra de egos pode mudar o destino do Real Madrid e quem realmente está com a razão nessa história, fique ligado porque o que foi revelado nas últimas horas muda absolutamente tudo. Tudo começou a ganhar proporções gigantescas quando Kylian Mbappé expôs publicamente a sua insatisfação dentro do elenco. O craque francês chegou a sugerir que estava sendo deixado de lado, afirmando nos bastidores que parecia o quarto atacante na escolha da comissão técnica. A torcida não digeriu bem a postura do jogador, e o clima no Santiago Bernabéu ficou pesado, com Mbappé recebendo vaias marcantes dos próprios torcedores madridistas. O estupim para a crise aumentou quando o atacante começou a interagir nas redes sociais, curtindo publicações que ligavam o nome de José Mourinho ao comando do Real Madrid para a próxima temporada, um claro sinal de desgaste com a liderança atual de Arbeloa. Diante de tanta exposição e de um ambiente cada vez mais pressionado, Álvaro Arbeloa decidiu vir a público para colocar os pingos nos is. Em sua coletiva, o treinador não fugiu das perguntas incômodas e tratou de rebater firmemente as alegações de Mbappé, deixando claro que ninguém está acima do clube ou das decisões da comissão técnica. Arbeloa fez questão de desmentir categoricamente qualquer boato de que teria rebaixado o status de Mbappé no elenco. Ele garantiu que nunca disse ao francês que ele seria o quarto reserva e que adoraria contar com ainda mais opções ofensivas no grupo. O treinador explicou de forma muito clara que as ausências ou substituições de Mbappé foram puramente por motivos físicos e de preservação de calendário, já que o jogador vinha de problemas musculares e sequer apresentava condições ideais de jogo em compromissos anteriores. No entanto, o tom de Arbeloa subiu quando ele falou sobre a autoridade. O técnico garantiu que, enquanto estiver sentado na cadeira de treinador do Real Madrid, ele é quem decide quem entra em campo e quem fica no banco, independentemente do nome, do peso do contrato ou do status de estrela do atleta. Para Arbeloa, os critérios são técnicos e baseados no mérito dos treinamentos. E se algum jogador não estiver satisfeito com essa postura, a resposta dele foi curta e grossa: que esperem pelo próximo treinador. Essa declaração foi vista na Espanha como um recado direto e contundente para Mbappé abaixar a cabeça e respeitar as ordens do comando. Mas a grande surpresa da entrevista de Arbeloa não foi apenas a firmeza ao lidar com a insatisfação de Mbappé, e sim a forma como ele abordou os rumores sobre a chegada de José Mourinho. Em vez de demonstrar incômodo com a sombra de um novo treinador sendo especulado diariamente pela imprensa mundial, Arbeloa surpreendeu ao rasgar elogios ao técnico português, que atualmente comanda o Benfica. Arbeloa, que foi comandado por Mourinho em sua época de jogador no Real Madrid, afirmou que o português é o número 1 e que mantém uma admiração gigantesca por ele. O atual técnico madrilenho disse de forma muito aberta que, se as negociações avançarem e Mourinho for de fato o treinador do Real Madrid na próxima temporada, ele ficará extremamente feliz. Arbeloa adotou uma postura de total desapego ao cargo principal, encarando sua passagem atual como uma grande evolução pessoal, ressaltando que assumiu o time em um momento de transição pesada após a saída de Xabi Alonso e que sai de cabeça erguida, tendo comandado jogos grandes e de Champions League. Essa postura de Arbeloa desarma qualquer tentativa de criar uma rivalidade entre ele e Mourinho, mas joga uma pressão ainda maior sobre as costas de Mbappé. José Mourinho, ao saber das declarações e da crise em Madrid, também se pronunciou e fez questão de dar total apoio público a Arbeloa. O treinador português destacou o carinho que tem pelo ex-comandado e brincou com as dificuldades da profissão de técnico, dizendo que Arbeloa logo vai entender o tamanho do desafio e a quantidade de cabelos brancos que a função traz. Embora Mourinho continue despistando sobre os detalhes finais de um contrato com o presidente Florentino Pérez, a imprensa internacional já dá como praticamente certas as negociações para o seu retorno triunfal ao Santiago Bernabéu após 13 anos. A grande ironia dessa história é que Mbappé vinha apoiando a vinda de Mourinho nos bastidores por acreditar que o português seria o seu grande aliado para render o máximo. Mas agora vê o próprio Mourinho fechar fileiras com Arbeloa em defesa da disciplina de vestiário. O Real Madrid garantiu internamente que Mbappé não será vendido e que ele faz parte do projeto de reconstrução do clube,
Mas o recado de Arbeloa deixa claro que o francês precisará mudar de postura se quiser ter sucesso absoluto na Espanha. O Bernabéu já mostrou que não aceita biquinho ou falta de comprometimento. E as vaias recentes são a prova de que a torcida apoia a autoridade do treinador. A transição no comando técnico do Real Madrid promete ser um dos capítulos mais fascinantes do futebol europeu nos próximos meses. E a forma como a diretoria vai gerenciar os egos desse elenco galáctico sob o comando rígido que se desenha vai ditar o sucesso do clube.